Olá, eu sou Edielson Albergoni e vou apresentar o meu trabalho de conclusão do conteúdo Comunicação e Divulgação Científica. Este trabalho tem como tema Alimentação Saudável. O público-alvo escolhido são as famílias da comunidade Vila Nova Esperança, um bairro localizado na zona oeste de São Paulo. A ferramenta de divulgação científica escolhida para este trabalho é exposição durante as etapas do projeto no Centro Cultural da comunidade. Este trabalho tem como objetivo analisar a cultura alimentar do público-alvo em um contexto em que os hábitos alimentares estão mudando e avaliar o quanto está alinhada a uma alimentação saudável e adequada. Este trabalho está organizado em 6 etapas. A primeira é a mobilização de uma equipe multidisciplinar, constituída de moradores, agentes de saúde, líderes comunitários e educadores. A segunda etapa prevê a aplicação de um questionário feito pela equipe multidisciplinar para chegar a um diagnóstico situacional entendido como 1. A terceira etapa prevê a divulgação do resultado colhido na etapa anterior. E neste momento, a comunidade também receberá a divulgação de dados científicos relacionados à alimentação saudável e à situação da população do Brasil em geral em relação a essa temática. A partir deste momento e deste trabalho multidisciplinar, a equipe multidisciplinar entenderá que serão oferecidas oficinas para a comunidade e essas oficinas terão como tema a demanda surgida a partir do questionário. A quinta etapa prevê a reaplicação do questionário para verificar o deslocamento do comportamento da comunidade em relação à sua alimentação e à sua cultura alimentar. Entender o quanto houve de apropriação do conteúdo e das atividades aplicadas nas oficinas. E, por último, prevê a avaliação do projeto. Vale lembrar que esse projeto tem prevista a duração de 6 meses. Falando especificamente sobre a avaliação do projeto que será realizada durante o trabalho e, ao final, estão previstas a avaliação com base em 5 dimensões. Dimensão comportamental, dimensão conceitual, dimensão didático-pedagógica, dimensão operacional e dimensão de adesão e abrangência. Na divisão comportamental, será avaliado, por exemplo, o quanto o público-alvo está com uma alimentação entendida como adequada e saudável ou inadequada. Essa avaliação ela é mais de cunho qualitativo em relação ao questionário aplicado. Com relação à dimensão conceitual, vai ser avaliado, por exemplo, o que se aprendeu durante o projeto e principalmente durante o momento das oficinas. Se os assuntos abordados foram de fácil entendimento, se eles serão úteis para o dia a dia. Já na dimensão didático-pedagógica, vai ser avaliado questões relacionadas à carga horária, em relação aos mediadores, se houve ou não planejamento das atividades, se eles cumpriram ou não
os horários de início e término, e também com relação à divulgação científica. Se os dados utilizados com relação à divulgação são confiáveis, se a linguagem científica utilizada estava adequada ao público-alvo e se as estratégias utilizadas para essa divulgação também foram adequadas. Já na dimensão operacional, vai se avaliar, por exemplo, os horários, se o dia e horário escolhido para os encontros foram adequados para o público-alvo, se o local de realização dos encontros também estava adequado. E na dimensão de adesão e abrangência, vai se avaliar o quanto teve de aderência nesse projeto, o quanto teve de participação e qual a frequência. E para concluir, algumas considerações são importantes. Além de todo o embasamento e toda a referência científica utilizada, principalmente aquelas encontradas na plataforma Cielo e outros documentos oficiais, será utilizado como fio condutor o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento oficial produzido pelo Ministério da Saúde como estratégia para atender o direito à alimentação e à soberania alimentar. Esse trabalho ele tem como elemento essencial para a construção do saber científico e a cidadania científica a coparticipação. E, por último, a sistematização das oficinas, os conteúdos, as temáticas, elas levarão em conta a demanda surgida no levantamento feito a partir do diagnóstico. Esse trabalho ele tem como pano de fundo a possibilidade de se avaliar e entender que a alimentação ela vai além de comer os grupos alimentares, mas ela entende a alimentação como algo que é cultural, algo que é social, além de garantir a saúde.